Já estamos preparando o lanche. Olha, irmão, eu vou deixar essas coisas ali. Se precisar, abre. Se não precisar, ali tem 125. Se precisar, tem mais 50. Tá, viu, Greg? Nós temos alguma colher? Bruno, dá um tchauzinho aí, Bruninha. Ô, Iris. Iris. Dá as costas não, filha. Cadê a Xeninha? Glória a Deus! É nossa glória mesmo, a vitória. Chegou grande na boa. A minha Coxinha na mão. Não vai fazer mais. Não vai fazer mais? Não, já pode fazer, né? Já abriu lá, já tá fazendo. Já abriu pra cá. Espírito de Deus. Não vai botar. Então, se não. Pastor Wagner. Pastor Walter Rocha. Olha quem chegou para completar a nossa felicidade. A nossa felicidade. Ai, gente. Essa merece. Em assembleia extraordinária para que seja formado um concílio que irá examinar a missão Boas Novas para que, se passar pelo concílio, se estiver apta para se organizar em Igreja Batista Boas Novas. E nós vamos dar abertura a essa assembleia com um cântico por através dos irmãos da missão. Os irmãos aqui se alegram quando nós cantamos ele, em especial o nosso pastor, porque nós confiamos no Senhor. Eu só confio no Senhor, amém? Amém. Chega a escurecer e o céu tocar.
após esse cântico tão inspirador, vamos nos colocar novamente em pé e vamos orar ao Senhor. Eu vou pedir para que um pastor voluntariamente nos eleve em oração. Nosso Deus, amadíssimo Pai, nós nos reunimos nesta manhã, certos de que o Senhor até aqui tem abençoado o teu povo. Te louvamos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez, através desta missão, fez, Senhor, a esta missão, e estará fazendo, Senhor, ainda na realização dos propósitos deste teu povo. Nós pedimos que o Senhor esteja enchendo cada um de nós aqui, dando, Senhor, cada vez mais a alegria de poder te servir. E nos ensinando, Senhor, através desta congregação que com alegria se reúne nesta manhã. Abençoa, Senhor, o concílio que estará sendo organizado para que esta congregação seja constituída a igreja e que sob tua bênção, ó Pai, eles possam continuar a te louvar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Efésios, capítulo 3, 14 a 21. Aí a palavra de Deus nos diz assim: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que estejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Agora podem assentar. Cristo, meu amigo,
Irmãos, bom dia. É um prazer estar aqui com os irmãos. E eu sou o pastor Ismael Lopes, 4ª Igreja Batista em Osasco. Paz, pastor Raimundo Nonato Ferreira, pastor da Igreja Batista de Veneza, Curitiba, e diretor da Faculdade Teológica Batista de Osasco, em Adjacências. Graças a Deus, irmãos. Amém. Pastor Adiel Tolentino, da Primeira Igreja Batista do Parque Imperial, Barueri, e também estou representando a nossa associação em lugar do pastor Hércules, nosso coordenador geral, uma vez que ele não pôde se fazer presente, pediu que nós o representássemos aqui, com o desejo de que esta congregação se torne em igreja tão logo seja examinada. Ok? Deus abençoe. Pastor Jefferson Ferreira Campos, Igreja Batista Maranata. Meus irmãos, eu quero saudá-los com Gálatas, capítulo 1, versos de 3 a 5. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor nos abençoe. Amém. Aliás, eu esqueci de falar quem eu sou. Ninguém sabe, Eu acho que não sabe sentido não. Eu sou o mais novo presidente da associação. Isto é, o mais recente presidente. Meu nome é... Eu ia esquecendo do meu nome, por isso que eu falei. Augusto Victorino. Graças e paz, irmãos. Pastor Daniel de Souza Nunes, da Primeira Igreja Batista de Osasco, trabalhando em convênio com a Igreja Batista Boas Novas, Capevi. Deus abençoe ricamente, é um prazer estar aqui. Por essa organização que é histórica e que, graças a Deus, para mim é um privilégio. E também porque eu tenho afinidade com os irmãos e dou graças a Deus dos irmãos. Deus abençoe. Amém. Bom dia, irmãos. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo, membro da Igreja Batista Betel de Itapevi e pastor da Missão Batista Boas Novas. Eu sou o pastor Walter Rocha, pastor vosso até daqui a alguns instantes. Amém? Pois bem. A proposta já tem o apoio. Pois bem. Então, neste momento, os pastores irão escolher os ministérios que cada um vai exercer neste concílio. Enquanto isso, eu vou pedir para que a missão cante mais um hino. Pé novamente, irmãos. Cante, amigo fiel. Porque não há maior, não há igual, não há amigo fiel, consolador, como Jesus. Amém, irmãos? E Ele tem sido fiel até aqui, cada um de nós. Não há maior.
comigo, isso é muito bom. Depois que a gente chega aos 15 anos, é meio difícil, né? Bem, irmãos, foi formado realmente o concílio e eu quero convidar. Então, irmãos, ficou assim formado: presidente, pastor Augusto Vitorino; examinador, pastor Raimundo Nonato Correia; secretário, pastor Ismael Lopes; orador oficial, pastor Walter Bush; entrega da Bíblia, pastor Adiel Souza Tolentino; e oração consagratória, pastor Daniel Souza Nunes. E nós vamos, dentro em breve, decidir sobre a organização da futura igreja, da quase igreja. E nós vamos ouvir a leitura dos nomes daqueles que estão incluídos nesta carta de transferência de irmãos, creio que totalmente, da Igreja Batista Betel em Itapevi. Irmão Eliezer, não sou o primeiro que estou quase dizendo pastor. Olha, isso é uma profecia. Os irmãos vão me desculpar se algum nome aqui eu ler errado, por favor. Aleilton Simeão da Silva Ramos, Alessandro Alves Crispim, Aline Cristina Gama da Silva, Hamilton Santos Ratel, Ana Carla Munhoz de Oliveira, Andréa Agostinho Bezerra, Antônio Marcos da Silva, Arjaniro Moreira Filho, Arilson José da Silva, Ariosto Batista Curcindo, Berenice Pereira de Souza Andrade, Bruna Boaventura Nieves, Bruno Kleber de Almeida Rodrigues, Camila Vasconcelos de Andrade, Carlos Roberto de Souza Júnior, Carlos Roberto Rodrigues, Clara Rosa de Almeida Rodrigues, Cleide de Jesus Porto Ramos, Daniel Paulino de Araújo, Débora Ribeiro Goldenberg Filadouro, Dirane Ferraz Curcinho, Dival José da Silva, Dorival de Oliveira Soares, Dulcineia Antunes Veiga Camargo, Edilson Neves Pacheco, Edival Moreira Naves, Eliana Santos Brito, Elze Pereira Lima, Felisbela Noêmia Vasconcelos de Andrade, Fernando Santos Ratel, Gilda Porte de Almeida Pereira, Isabel Félix, Isilda Aparecida de Souza, Jaqueline da Silva Rodrigues, Jonathan de Carmo Silva, do Carmo Silva, João Agostinho Bezerra, Joel Pereira Lima, Joelma Silva Lima Barbosa, José Ferreira de Camargo, José Manuel Vila Verde Nieves, José Vasco Sobrinho, Josefa Correia Santos Pereira, Júlia Alves Santos Patel, Lídia de Almeida Oliveira Naves, Luciano Aparecido Pacheco de Barros, Luciano Cândido, Luciene Cândido Zanirato, Luiz Carlos Rocha, Manuel Olímpio Pereira, Marcelo Gomes dos Santos Vidal, Marcelo Ribeiro Rocha, Marcos Elias Filadouro, Marcos William de Almeida Oliveira, Margarete Cristina da Silva Luz, Maria da Conceição Ribeiro Rocha, Maria Irisme Damasceno Bezerra, Maria Irlande Damasceno Bezerra, Maria José Simões de Lima, Maria Socorro Bernardino da Silva, Maristela Santos de Carvalho Moreira, Maurício César de Salve, Maximiano Zanirato, Miriam Pereira Lima de Salve, Nayara Silva Santos Luz, Paulo Santos Pereira, Paulo Sérgio da Silva, Raildon Santos da Luz, Raquel de Andrade Gaspar, Raul de Melo Santos, Regina Boaventura Nieves, Renato Gomes dos Santos Vidal, Rita de Cássia Melo dos Santos, Rogério Brito Barbosa, Rosa de Andrade Gaspar, Roseli Xavier Pereira de Barros, Roseli Santos Fernandes Soares,
Sadako Caria, Silvio Roberto de Andrade, Sônia Maria Leal da Silva, Thaís Veiga Camargo, Vilma Silva Lima, Vitor de Andrade, Viviane Aparecida Carvalho de Araújo, Wagner Antônio de Araújo, Xênia Porto Ramos, Zulene Damasceno Bezerra. Irmãos, é um redobrado privilégio compartilhar desta alegria, desta manhã, quando a Missão Batista Boas Novas pretende organizar-se em Igreja Batista, e se o for, receberá o mesmo nome, e já veio usando o nome. De minha parte, irmãos, eu até entenderia que é necessário este exame. E assim creio por duas ou várias razões. Primeiro, porque esta igreja vem sendo conduzida ao longo desses 4 anos, que não são 4 meses e 4 dias, pelo pastor Wagner Antônio Araújo, cujo zelo doutrinário é de todos sobejamente conhecido. Sei que o pastor vem conduzindo esta igreja, até agora, entre aspas, com sabedoria, com zelo, com genocídio, com discernimento, e sei que a missão está preparada para esta hora. Além do pastor Wagner, seu pastor, daqui a pouco esperamos em Deus confirmado no pastorado, vem tendo a assistência da Igreja Mãe, representada muito especialmente pelo pastor Walter Rocha, também cujo zelo e organização e administração todos conhecemos. De modo que, de minha parte, a Deus julgaria dispensável este exame. Mas, por outro lado, pensando mais na missão que pretende organizar essa igreja, creio que fará bem a própria missão que eu esteja fazendo algumas perguntas. Tenho a impressão de que não vou reprová-los, nem tampouco esse presbitério vai reprová-los, mas vamos cumprir a praxe e fazer algumas perguntas aos amados. E olha, é a primeira vez que eu participo de um concílio aqui de um presbitério organização de igreja assim. Eu amo essa igreja, primeiramente porque Jesus é essa igreja, eu estou sendo traído. Eu amo os irmãos, tive o privilégio de pregar aqui, aquele que mais de uma vez, pelo menos uma vez eu levo com certeza. Amo essa igreja porque, assim de tudo, Jesus ama a vocês. E depois porque eu amo muito, de muitos anos, o pastor Wagner. Isto eu acho que pode ferir a humildade do meu colega, mas é uma verdade que eu gostaria de transmitir e fazer ciente acadêmico. Eu amo demais o pastor Wagner, e não é de hoje, há muitos anos, apreciando-o e admirando pela sua firmeza doutrinária. Eu quero, entretanto, compartilhar com os irmãos, antes do exame propriamente dito, um texto da palavra de Deus que me fala frequentemente ao coração, máxime em ocasiões como esta. Eu quero que os irmãos que estão unidos à Bíblia Sagrada, que abram na primeira epístola do apóstolo Pedro, primeira epístola de Pedro. Palavra. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai impiamente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E o povo de Deus aqui presente diga amém. Amém. Graças a Deus, o sagrado nos faz recordar. Primeiramente, o apóstolo diz aqui:
cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O apóstolo, me parece, quis dizer-nos que nós temos que disciplinar sempre o nosso pensamento. O crente, amados, para viver a vida cristã abundante que Cristo prometeu, tem que viver sempre com um pensamento disciplinado nas coisas do Senhor. É mais ou menos um paralelo a que diz Paulo quando diz assim: pensar nas coisas que são de cima. Temos que disciplinar o nosso pensamento. E, amados, temos que, disciplinando o nosso pensamento, o nosso entendimento, ser sóbrios. Crente, irmãos, nos tempos anteriores, quando ainda não era nova criatura, tinham o direito de ser um gaiato. Não que ser crente signifique ser homem de cara comprida, carrancudo, não. Mas a Bíblia nos aconselha, não só nesse texto, mas em outros, que nossa conduta deve ser uma conduta sóbria. Isto Deus espera da quase Igreja Batista agora. Um segundo pensamento que este texto nos traz é de que nós devemos dominar os desejos carnais. O crente não pode viver sujeito aos desejos da carne. Temos que vigiar. O inimigo, nosso adversário, está ao nosso redor, bramando como se fora, não é, mas como se fora leão querendo tagar. E aqui a palavra diz assim, nesse texto: onde a forma as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Então, o segundo pensamento que esse texto traz é de que não podemos nos deixar dominar pelos desejos da carne, mas que antes nosso espírito seja dominando a nossa carne. E se você, meu querido irmão em Cristo, vivendo na dependência do Espírito Santo, jamais a carne haverá de dominar você. E o terceiro pensamento breve que este texto nos traz é de que devemos obedecer ao chamado de Deus. O crente deve obedecer ao chamado de Deus. E qual é o chamado de Deus aqui neste texto? Palavras assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que nos chamou, tornar-nos santos. Também vós mesmos, em todo o nosso procedimento, porque está escrito, está, sede santos, porque eu sou santo. Este, o terceiro pensamento, creio eu, embutido aqui no texto. Disciplinar o pensamento, dominar o desejo da carne e atender, obedecer ao chamado de Deus para a vida de santidade. Deus abençoe os nobres irmãos, em nome de Jesus. Eu queria agora pedir que os irmãos que são membros em transferência da Igreja Batista Betel, ou compor a nova igreja, e fiquem por gentileza aí em pé por alguns instantes. Vocês são daqueles mais idosos, que não podem ficar um pouquinho em pé. Eu queria que os demais ficassem em pé e só esses irmãos, como recomendou o irmão presidente do presbitério, respondessem às questões. Eu preparei um questionário de apenas 1.002 perguntas. Como é que você define Deus? Como é que a novela Igreja define Deus? Alguém pode responder? Pois não, meu? Deus é um ser supremo. É um ser supremo, divino. Por ele foram criadas todas as coisas e por ele nós existimos. Por ele foram criadas todas as coisas, por ele nós existimos. Amém. Tem uma irmãzinha que quer acrescentar. Pois não, irmão? Também é a ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. Amém. Ele é Pai, ele é Filho e Espírito Santo. Graças a Deus. Agora, o que é igreja? Igreja de Jesus. Nesses tempos em que aparecem tantas novidades, há tanta coisa por aí, né? O que é igreja? A irmã levantou o braço e responde. Igreja é um grupo de pessoas salvas e remidas pelo sangue de Cristo, que se reúnem assim num determinado local, como nós aqui fazemos, para cultuar a Deus. Sim.
Se esse povo assim, salvo, redimido, não achar lugar para se reunir, é como antigamente na cortina de feira acontecia, não havia lugar para se reunir, não é igreja. A igreja? Ah, sim. Em determinado lugar. Independente de ter um lugar para se reunir, é a igreja, se esse povo está unido realmente com os meus princípios de fé. Ainda ele não tem um lugar para se reunir. Não havia, não havia, melhor dizendo, antigamente na chamada de altas cortinas de ferro. Né? Amém. Quais são os oficiais de uma igreja? Igreja Batista. Batista. Pastores e diáconos. Pastores e diáconos. Não há evangelistas na organização batista. Um oficial bíblico, segundo entendemos, não. Né? Não há ecônomos, não há presbítero no sentido que é usado por outras denominações. Aqui também não tem bispo. Né? Nosso Senhor e Bispo aqui não é o apóstolo Wagner. Nosso Senhor e Bispo aqui é Jesus. Não há apóstolo. Então nós temos aqui, na igreja batista, só tem pastores e diáconos. Quem deve fazer membro da igreja? Quem deve fazer membro da igreja? A pessoa que é realmente, responda não, Camargo. Aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus. Lavados pelo sangue de Jesus. Quais são as maneiras de uma pessoa ingressar para uma igreja batista? Quem está respondendo? A irmã. Através do batismo. Sim. Carta de transferências. Carta de transferência. Aclamação. O que mais? Tem um itemzinho que às vezes a gente esquece, é comum esquecer. Batismo é o mais normal. Carta de transferência é que vocês estão fazendo para o meio de lá de Betel para cá, né? Aclamação. Aclamação e testemunho é a mesma coisa, apresentar a mesma coisa. Mas tem mais um que vocês vão esquecer, também? Não, conversão é necessário para o batismo, né? É reconciliação, né? A pessoa estava fora da igreja, ou desta, ou de outra igreja batista, e resolve se reconciliar, então ela pede sua reconciliação à igreja de origem, se for possível, e pede para ser recebida da nova igreja. Então são 4 formas, né? E de exclusão, de saída de membro, quantas formas existem? De exclusão? Vamos usar assim, desarruamento. Então, que foi exclusão por violação dos mandamentos da palavra. O que mais? Hein? Carta de transferência para outra igreja. Carta demissória. O que eu entendo por carta demissória? Carta demissória é quando o comportamento do irmão dentro da igreja, que está congregando, não está sendo de acordo com a vontade de Deus. Sim. O pastor entende que ele não deve mais congregar naquela igreja. Então ele dá uma carta demissória para que ele possa congregar no igreja. Tá certo. Eu não advogo essa ideia, mas dentro dos batistas nós temos plena liberdade, a liberdade democrática, e você tem como a gente é com a igreja, né? Eu acho que aquilo que não serve para mim, igreja não deve servir para nenhuma outra igreja. Então eu não dou carta demissória. Quer dizer, eu não dou, não. Não é que eu não dou. Eu entre minha igreja não dá carta demissória. Mas isso é mim, né? Se o Arnaldo entende assim, amém. Né? Eu estou aqui para dar normas a Deus. Então seria exclusão, carta de transferência para uma outra igreja, carta demissória para uma igreja qualquer que escolher, né? Qual é o outro item? Falecimento também. Como é que é? Falecimento também. Ah, sim. Se vamos falar assim, morte, já tinha ouvido há muito tempo. Falecimento está vendo outra coisa. É morte. É morte. Morte é uma transferência. Aí você está com a transferência, está em um local. Não precisa chegar na porta, bater na porta e dizer, Pedrão, estou aqui. Cheguei. Não precisa transferência. Mas realmente é uma maneira de sair. Amém.
que é batismo? Como entendem os batistas? Atrás, irmão. Mergulho ou imersão? Essa igreja vai receber por mergulho e imersão ou vai usar qualquer outro método, qualquer outro modo? Imersão. E qual é a outra ordenança de Jesus Cristo para a sua igreja? Aqui foi? Olha, eu gostei das coisas, usem sempre ser o Senhor. E às vezes nós temos ouvido frequentemente da parte de igrejas, até batistas, chamado de Santa Ceia. Nós temos o viés da Bíblia. E a Bíblia não chama em lugar nenhum, no texto bíblico, não chama em lugar nenhum de Santa Ceia. Como algumas denominações vão chamar, e alguns crentes às vezes vão chamar, não é Santa Ceia. Senão você vai ter que chamar Santo Moro. E o que é a ceia do Senhor? Transmite alguma graça para quem toma, ou algum prejuízo para quem não toma? Eu quero que um só responda para poder entender. Um só, por favor. A ceia do Senhor é memorial. Um memorial. Sim. Nós obedecemos a memória de Jesus Cristo. Amém. Não é nem no meio de graça, então. Se você não tomar ceia, não vai passar mal depois, não vai ter dificuldades. Como obedeceu ao Senhor Jesus Cristo, eu também deve obedecer como Amém. Questão de obediência a Jesus. Mas não confere, não confere nenhuma graça. Só para eu conferir, vocês conhecem os vários modos como a ceia do Senhor é interpretada pelos vários grupos? Por exemplo, como é que a Igreja Católica interpreta? Sim, é a hóstia. E como é que ela chama a cerimonial, como sacerdote, ali, com umas palavras mágicas, um ritual quase cabalístico, ele se importa diante dos elementos da ceia? Transubstanciação. Quer dizer, os elementos da ceia, o pão, o vinho, mediante o ritual cabalístico, mas o ritual do sacerdote se transforma em corpo e sangue de Jesus ali no ar. Né? E daí porque o católico não pode nem morder a hóstiazinha, tem que deixar ela dissolver-se, para não judiar mais o corpo de Jesus. É uma tremenda. Né? Como é que chama isso? Quem come gente, como é que é? Como é que é? Canibal. É o verdadeiro canibalismo. E o que representa o vinho? Sangue. Mas não era o sangue, ele apenas. Como é que entende a igreja, agora uma outra igreja, como é que entende a igreja luterana? Ele voltou parecido com transubstanciação, mas não é transubstanciação, é parecido. É consubstanciação. Na hora em que o pastor agora está ministrando, não é que se transformam os elementos do corpo de Jesus, mas que o corpo e o sangue de Jesus se fazem presentes ali naquela hora, quando o pastor vai ministrar. E como é que ele interpreta a igreja reformada, a igreja presbiteriana? Não sabem. Como é que entende se aceita sobre a igreja presbiteriana? Com todo respeito, que a Bíblia é essa, uma igreja evangélica, bíblica, mas como é que ela interpreta? Ela interpreta que ao receber a ceia, ao tomar a ceia, o crente entra em estado de graça. Se chama graça inerente. Há uma graça especial para quem toma a ceia do Senhor. E, consequentemente, quem não toma, Agora, apesar do nosso costume batista, que ensina biblicamente que não há nenhum meio de graça na ceia, não é por isso que eu vou deixar de tomar a ceia. O dia da ceia, eu amava, deve ser um dia de festa. Eu sempre digo isso na minha igreja. Há denominações que o dia da ceia é um dia em que toda a igreja comparece em peso para tomar a ceia. E eu desejo de coração que essa igreja amada por Senhor seja assim, temos ceia, de casa cheia, só não destruir os que estiverem mortos,
considerem aleijados, se jeito arranjar uma cadeira de novo, chega até. Em nome de Jesus. Meus amados, pode sentar-se e eu. Que se fará, igreja, a estes irmãos cujos nomes foram lidos. Eu consulto concílios sobre a recomendação. Se os irmãos recomendam a oficina. Irmãos, o concílio então recomenda estes irmãos cujos nomes foram lidos a que neste momento se organizem em igreja. E eu peço da parte desses irmãos, apenas da parte desses irmãos, uma proposta para que assim seja, que os irmãos aceitem essa recomendação que acaba de ser feita. Duas propostas equivalem a uma proposta de apoio. Os irmãos favoráveis, levantem-se. Podem sentar-se. Os contrários procedam da mesma forma. Não os há. Nós passaremos agora a ouvir um número especial, um número musical. O conjunto vai cantar. E, em certo sentido, até determina que se registre a existência dessa criança, que se registre em cartório. Claro que esta igreja não vai a cartório nenhum agora para registrar-se, mas aqui os irmãos vão dar nome. Até há poucos instantes, até alguns minutos atrás, o grupo se chamava Missão Batista Boas Novas. Missão Batista Evangelho. Evangelho é Boas Novas, né? Então, nós, com permissão do presidente da igreja, do pastor, até agora, até a pouco missão, nós consultamos
com que nome os irmãos vão registrar este grupo que acaba de nascer como igreja? Que nome os irmãos propõem? Igreja Batista Boas Novas. Bom, já que todos falaram, então isso equivale a uma proposta de apoio e votação. E nós, membros do concílio, vamos aplaudi-los por essa decisão. Que realmente não seja apenas o nome, mas que seja a finalidade, a execução da finalidade que esse nome representa. Nós vamos passar agora. Sim. Vamos agora convidar o pastor Daniel de Souza Nunes para fazer a oração consagratória da Igreja Batista Boas Novas. Não vamos dizer Igreja Batista em Boas Novas, não. Igreja Batista Boas Novas. Vamos ficar em pé, todos em pé. Ó Deus, nós te agradecemos o privilégio que nós temos aqui nesta manhã. Estar na tua presença. E agora, Senhor, nós te pedimos a tua bênção sobre esta igreja tua, recém-organizada. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor mesmo coloque nos corações de cada membro desta igreja a consciência, a alegria, o dever e o significado da palavra consagração. Que eles estejam plenamente consagrados, dedicados e possam realizar uma grande obra neste lugar para alcançar muitas vidas que estão longe da tua graça e que também possam encaminhá-las para a tua igreja. Dá-lhe, Senhor, capacidade do Espírito. Ó Senhor, cuida desta igreja. Dá consciência da sua missão, daquilo que o Senhor quer que ela faça, para que os objetivos do Senhor possam ser alcançados. Capacita-os com sabedoria, com o poder do teu Espírito, para que possam, com toda a ousadia, realizar o plano eterno que o Senhor tem para esta igreja. Nós entregamos as tuas mãos. Nós pedimos que o Senhor também te consagre, que o Senhor possa orientá-los, possa viver a cada dia com cada um deles, para que eles possam fazer a tua santa vontade e glorificar o teu nome. Nós pedimos em nome de Jesus, nosso amado e eterno Salvador. Amém. Amém. Eu sempre estou acostumado a falar uma noite, por isso que eu esperei a resposta. O privilégio de sempre estar aqui na frente, exaltando nosso Senhor Jesus Cristo. E na presença dos irmãos, estamos mais uma vez aqui para louvar e adorar o santo nome do nosso Senhor. Cedo de manhã
posse da diretoria que já foi eleita. Isto é, os irmãos vão homologar esses nomes, os irmãos vão votar esses nomes dos irmãos que já foram escolhidos. Não vai ser uma propriamente sim. Temos aqui os nomes e eu queria pedir ao pastor Adiel para ele sabe, ele aprendeu a ler, eu ainda não aprendi. Então, pastor Adiel, por favor, irmão, leia. Começando com o presidente até... Composto do presidente, pastor Wagner Antônio de Araújo. Primeiro vice-presidente, o irmão José Ferreira Camargo. Segundo vice-presidente, Rita Cássia Melo dos Santos. Estão sugerindo que os irmãos cujos nomes estão sendo lidos venham à frente, porque sem dúvida vai haver uma foto histórica dos irmãos. Por favor, venham. Craig de Jesus Porto Ramos. Primeiro tesoureiro, Luiz Carlos Rocha. O segundo tesoureiro, Railton Santos da Luz. Esta é a diretoria desta igreja. Meus amados irmãos, muitas vezes tem sido feita a posse, a eleição e posse do pastor separadamente, mas o pastor faz parte da diretoria. O pastor Wagner é o pastor, ou está sendo indicado como pastor da igreja e, consequentemente, como presidente também. De maneira que, quando os irmãos propuserem agora que essa seja a diretoria da igreja e que estarão propondo também que esse seja o seu pastor. Uma proposta, então, está em ordem para que essa diretoria, esse pastor, que também faz parte da diretoria, cujos nomes, todos eles cujos nomes foram lidos, então, uma proposta está em ordem para que esses componham a diretoria da igreja. Outro posto. Apoiado. Os favoráveis digam sim. Sim. Os contrários digam não. Não houve nenhum não, a não ser o meu. Nós queremos aqui agora fazer a oração de posse. Não sei se algum colega deixou de ser incumbido de alguma coisa. Então eu vou fazer o seguinte, eu sou o pastor mais novo daqui e eu vou orar dando posse a essa diretoria. E, ó, no teu decreto, tu instituíste a tua igreja e na manhã deste dia, esta igreja local foi organizada e esta igreja decidiu que a diretoria, aquela que vai se responsabilizar pela direção, pelas realizações deste trabalho, pela direção das realizações deste trabalho. Senhor, enche do teu poder, da tua graça, da tua direção, da tua unção, cada um dos membros da diretoria. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem ser. Nós queremos convidar, nós queremos convidar o pastor Adiel para proceder à entrega da Bíblia. Vamos anunciar as boas novas. Essas boas novas, elas se encontram na Bíblia Sagrada. Jesus Cristo é quem salva o pecador. Mas é a Bíblia que informa isso. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas não o faria se não fosse a Bíblia Sagrada. A palavra escrita de Deus não simplesmente contém, ela é a palavra de Deus. Então aqui está a palavra de Deus. Muitos esforços têm sido feitos para destruírem a Bíblia.
principalmente na época da chamada Santa Inquisição, esse livro foi perseguido a miúde. E hoje tem sido perseguido. Eu digo que é o livro mais amado, mas é também o livro mais odiado. É o livro mais lido no mundo inteiro, mas também é o livro mais desprezado. É o livro mais editado. No entanto, é o mais destruído. Numa ocasião, um filósofo chamado Voltaire, ele disse que daqui a 100 anos a Bíblia terá desaparecido da face da terra. 100 anos depois, no lugar onde este filósofo disse isso, foi instalada ali a Sociedade Bíblica Francesa, para a glória do Senhor. Apesar de todos os esforços para destruírem a Bíblia, ela continua sobranceira, no topo do monte, imaculada. Ela não pode ter direção, guiamento nenhum, se não for através da Bíblia Sagrada. A Bíblia é o livro de Deus, para o povo de Deus. Ela foi escrita para mim, para você. E esta Bíblia, este exemplar da Bíblia Sagrada, traz inscrito na sua primeira página: para a Igreja Batista Boas Novas. A Igreja Batista Betel de Itapevi oferece esta Bíblia, esperando que sirva de real bússola para o futuro desta nova coirmã. Itapevi, 4 de novembro de 2000, assina o pastor Walter Rocha. E assina o presidente do Conselho, pastor Augusto Vitorino, secretário, pastor Ismael Lopes, examinador, pastor Raimundo Monaco Correia, oração do pastor Daniel Souza Nunes, a leitura do pacto, pastor Jefferson Ferreira Campos, entrega da Bíblia, pastor Adiel Souza Tolentino, pastor Walter Rocha, que trará a mensagem, e como membro, pastor desta igreja, pastor Wagner Antônio de Araújo, a quem eu convido para estar recebendo das minhas mãos esse exemplar da Palavra de Deus. Nós queremos convidar agora o pastor Jefferson para proceder à leitura do Pacto das Igrejas Batistas. Quem tem, levante o boletim. Muito bom. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta que eu me esqueci. Qual o nome desta igreja? Igreja Batista Boas Novas. Aí, deu para entender, pastor Wagner? Pastor Wagner já decorou também. Como igreja batista, quando nós passamos a fazer parte deste grupo, nós assumimos um pacto, ou seja, um compromisso com a obra, com o reino e também com esta denominação a qual nós fazemos parte. Temos o pacto das igrejas batistas. E eu quero convidá-los assentados como estão, a juntos comigo procederem à leitura deste pacto. Vou esperar todos encontrarem as condições de assumirmos esse compromisso juntos. Tendo sido levados pelo Espírito de Deus a aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e tendo sido batizados sob profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos unânimes, como um corpo em Cristo, firmar solene e alegremente na presença de Deus e desta congregação o seguinte pacto: comprometemos-nos, auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar
da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade, manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina, contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio aos pobres e para a propagação do Evangelho em todas as nações. Comprometemos-nos também a manter uma devoção particular, a evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente os nossos filhos, a procurar a salvação de todo mundo, a começar de nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos e exemplares em nossa conduta, a ser diligente nos trabalhos seculares, evitar a detração, a difamação e a ira, sempre em tudo visando a expansão do reino do nosso Salvador. Além disso, comprometemos-nos a ter cuidado uns dos outros, a lembrar-nos uns dos outros nas orações, a ajudar-nos mutuamente na enfermidade e necessidade, a cultivar relações francas e delicadeza no trato, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Finalmente, comprometemos-nos, quando sairmos desta localidade para outra, unir-nos a uma outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. O Senhor nos abençoe e nos proteja, para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. Amém? Estava incluída nesta ordem. E é muito importante que esta igreja, na manhã deste dia, tome esta decisão. Voluntariamente, não estou impondo. A Igreja Batista vive em espírito cooperativo. E nós queremos ouvir da parte dos irmãos uma proposta no sentido de que esta igreja se comprometa a cooperar, a se inscrever entre as igrejas que cooperam com a denominação batista, isto é, que se filie entre as igrejas cooperantes na Convenção Batista Brasileira, na Convenção Batista Estadual e numa associação que os irmãos certamente irão oportunamente escolher. É claro que esta decisão que os irmãos vão tomar não indica que hoje mesmo os irmãos vão escrever, vão entrar em contato. Isso vai depender da assembleia que essas instituições têm. De maneira que, se os irmãos houverem por bem decidir nesta manhã histórica entrar no espírito de cooperação, espírito batista de cooperação, os irmãos proponham que esta igreja entre no espírito cooperativo batista, na Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista do Estado de São Paulo e oportunamente também numa associação. Há uma proposta? Propõe. Os irmãos que favorecem, digam amém. Amém. Bem, nós vamos ouvir agora o conjunto da Igreja Batista Ebenezer Betel de Itapevi.
Fiquemos em pé. Nós vamos, dentro em breve, ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer a cada um de nós. O pregador desta noite é o pastor. Ou desta manhã, obrigado. O pregador desta manhã é o pastor Walter Roche. E nós vamos orar para que o Senhor o conduza de tal forma que ele possa conduzir os nossos corações na mensagem que será apresentada nesta manhã. Quero convidá-lo para que nos dirija nesta oração, pastor, que foi o examinador, pastor Raimundo Nonato Cordeiro. Contempla-nos, ó Deus, aqui. Queremos ouvir, ó Deus, a tua voz. E por isso, ó Pai, te pedimos, em o nome do Senhor Jesus, que, ó Pai, tu estejas ungindo os lábios, a mente e o coração do pastor Walter, de tal sorte, ó Deus, que ele seja em tuas mãos agora, com a mensagem que já lhe deste, vaso nas tuas mãos,
para edificar o coração desta novela igreja e o coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Com a palavra, pastor Walter. É ele que vai determinar se os irmãos vão se sentar ou ficar em pé o resto do tempo. Queiram sentar. O que dizer? O que o pastor faz quando de repente ele precisa dizer alguma coisa e não sabe o que? Ele pega e procura um salmo. Abre a Bíblia, vê um salmo e o salmo o orienta. Não será de outra maneira hoje. Mas os salmos de Davi sempre têm um significado muito grande para nós. E eu gostaria que os irmãos abrissem no Salmo 19. Salmo 19, Salmo de Davi, a excelência da criação e suas leis, assim como a palavra de Deus. E esta mesma palavra nos diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é igual ao noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até outra extremidade deles. E nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Que esta palavra do Senhor realmente possa atingir os nossos corações. Missão Boas Novas. Por quê? Por que Missão Boas Novas? Porque, como a Bíblia nos diz, os céus manifestam a glória de Deus.
todo o universo feito por Ele, Ele criou porque tinha um propósito, tem um propósito em todas as coisas que Ele criou. Assim também, certamente, esta nova igreja tem como propósito ser uma missão, uma igreja que leva as boas novas àqueles que ainda não a conhecem. É por isso, certamente, que vocês escolheram este nome. Porque vocês têm um propósito. E a Bíblia que foi oferecida a vocês, que ela seja realmente a bússola, a orientação para mostrar o caminho, como anunciarem as boas novas. E com essas palavras, Davi nos lembra que todas as coisas que Deus criou têm um propósito. Todas as coisas. Mesmo as mais insignificantes, as rotineiras, aos nossos olhos, porque aos olhos do Senhor as coisas pequenas têm valor, têm um propósito. Uma pequena formiga, ela tem um propósito. Um pulgãozinho no pé de couve tem um propósito. Os irmãos sabem qual é? Aquele pulgãozinho suga daquela couve, incha e chegam aquelas formiguinhas pequenininhas e mamam, sugam dos pulgões, para que eles não estourem de tanto comer. E as formigas assim vão sobrevivendo também. Vejam então que em todas as coisas o Senhor colocou um propósito, mesmo as mais insignificantes. Em outras palavras, tudo que foi criado por Deus é útil e cumpre o seu propósito. Utilidade. Hoje se fala muito em utilidade. Mas quando nós falamos a respeito do Evangelho de Cristo, aí devem prevalecer realmente as utilidades que existem, porque isso nós chamamos de glorificar ao Senhor. Quando nós somos úteis, quando nós realmente temos um propósito, nós estamos glorificando ao Senhor. Vejam a utilidade de uma pequena flor. Ela exala um perfume. Existem cores lindas. Imaginem um namorado não ter uma rosa para oferecer à sua namorada. Entregar o quê? Um pedaço de pão? Não seria tão interessante assim. Mas não é só a flor. Um pequeno pássaro que canta, que nos encanta, que glorifica ao Senhor, porque foi Ele que criou com um propósito de nos alegrar. E tudo isso vai muito além da beleza visual e pode ser medida pela expressão quase imediata de quem observa e se delicia com a criação de Deus. Vou repetir. Pode ser medida pela expressão quase que imediata de quem observa. Há muita gente neste mundo
Não foi Deus que criou o sol, não foi Deus que mandou a chuva, não foi Deus que deu calor suficiente para que aquela flor pudesse crescer e nos alegrar. Pois bastará um olhar mais atento por parte nossa, um respirar mais fundo, para realmente reconhecermos como é agradável respirar o ar que o Senhor nos oferece. Encheu o pulmão até o máximo. Como é gostoso. Imaginem alguém afundando-se no mar. Eu sonho muito com isso. Eu creio que isso não é um sonho, isso já é outra coisa. É um pesadelo. Afundar e não conseguir respirar. Deve ser triste isso realmente acontecendo. E com uma pontinha de reflexão de cada um de nós, refletir a respeito das coisas que Deus criou em nosso redor para que nós pudéssemos usufruir. Refletir a respeito daquilo que os irmãos têm em mente fazer e que já têm feito. E agora com mais responsabilidade. Agora não é mais apenas uma missão com o pastor Wagner como dirigente. Agora é uma igreja formada com um pastor que dirige o seu rebanho em todos os sentidos. Eu sei que ele é e sempre será um pastor, mas a partir de agora a responsabilidade dele será maior ainda. Mas a mesma coisa acontece com o ser humano, não só com as coisas que Deus criou além do ser humano. O ser humano foi criado para ser imagem e semelhança de Deus, nosso Criador. E uma pessoa que vive em comunhão contínua com Deus revela uma vida que evidencia as qualidades que só Deus pode dar. Essas qualidades são a justiça. Seremos justos uns para com os outros, praticando justiça. Paz. Será que nós somos pacificadores ou nós jogamos gasolina na brasa? Paz. Onde há um pequeno desentendimento, que haja paz. Misericórdia. Deus dá a nós misericórdia, porque Ele é misericordioso. Devemos ter compaixão com os nossos irmãos, nossos queridos, mas mais ainda com aqueles que estão fora daquela porta, daqueles que ainda não conhecem as boas novas. Mas não é só a justiça nem a paz nem a misericórdia. Talvez o que vem agora deveria vir em primeiro lugar. A santidade nossa. Porque se não houver santidade, não haverá justiça, nem paz, nem misericórdia. Santidade. O que é santidade? É eu me separar a cada momento mais um pouquinho da influência do mal, das coisas que não dizem respeito à nossa vida, porque não é isto que Deus deseja. Consagrar a nossa vida. A partir daí, todas as coisas
que partem realmente do meu coração, com a paz da minha alma, tudo terá um propósito. É assim que Deus pode nos tornar úteis para o mundo e como testemunho da sua glória. É a glória do Senhor que nós devemos testemunhar em todos os momentos de nossa vida, em todos os momentos da existência desta igreja. Sempre a presença de Deus em nossas vidas, é impossível sermos úteis, porque aí então viveríamos somente para nós. Isso seria egoísmo. Isso não é ser cristão. Ser útil pode significar a diferença entre o que deve ser guardado e o que deve ser jogado fora. Ser útil, ter um propósito, é a diferença entre o que deve ser guardado, o que é bom, o que é necessário e aquilo que é inútil. É isso que nós precisamos aprender. Muitas coisas em nossas vidas deveriam ser avaliadas novamente, a fim de que observemos em nosso viver apenas o que é de fato útil. Deixar aquelas coisinhas de lado, aquelas coisinhas sem proveito, aquelas coisinhas que não ajudam o nosso próximo, aquelas coisinhas que às vezes só vêm ao nosso mísero encontro, coisas sem valor, coisas passageiras. Vamos deixar de lado. E justamente por vivermos com um propósito, somos capazes de superar as nossas barreiras, porque elas existem. As barreiras existem a cada momento, mas nós precisamos transpor essas barreiras, confiar no poder de Deus e confirmarmos as palavras de Davi que dizem no versículo 7: a lei do Senhor é perfeita, e é a lei do Senhor que nós devemos segui-la. É a lei do Senhor que nos maneja, que nos leva a nós termos verdadeiros propósitos, propósitos que vêm ao encontro da glória de Deus e que possam servir a nós todos. Somente estas palavras a esta nova igreja. Vocês têm um propósito. Esse propósito tem que ser estimado, tem que ser praticado. Esse propósito tem que crescer mais e mais. Vamos esquecer o nosso eu. Vamos lembrar que tem muita gente sofrendo por falta do Evangelho de Cristo. Sofrendo por falta do pão da vida, passando sede porque não tem a água que sustenta, enfim, que não tem o Senhor, vidas vagando, perecendo por falta de nossa ajuda. Esta igreja, Boas Novas, que este Boas Novas realmente possa ter um grande propósito, alcançar vidas preciosas para o aprisco do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, eu quero agradecer a conta
que os irmãos me conferiram de presidir a este concílio e, consequentemente, esta assembleia, uma assembleia histórica. Quero agradecer aos amados irmãos, porque se houveram de uma forma tão digna de verdadeiros irmãos. Mas quero agradecer especialmente, e a esse eu deveria fazer menção em primeiro lugar, ao meu Deus, que me trouxe até aqui para sentir a bênção de estar com os irmãos nesta reunião histórica. Quero agora declarar dissolvido o concílio, porém, de imediato, passar a palavra ao presidente dessa igreja, ao pastor dessa igreja, pastor Wagner. Sem dúvida, ele tem muito a falar. Até meia-noite ainda é hoje. Agora, só uma palavrinha. Eu só vim aqui para essa reunião porque eu tinha certeza de que organizar essa igreja, quando ela completasse o seu jubileu de ouro, que me convide. Senão o pastor Wagner, eu vou ficar bravo com o irmão. Vou ficar bravo se o irmão não me convidar. Claro que eu não vou presidir nada naquela ocasião. Mas está aqui a minha palavra de oração e eu passo a palavra para o pastor Wagner. Enfim chegou o dia. A Missão Batista Boas Novas, a semelhança daquele verso que diz: o grão de trigo, se não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. A Missão Batista Boas Novas morreu para que nascesse a Igreja Batista Boas Novas. Amém. Graças a Deus por esta bênção, graças a Deus pelo concílio que nos examinou e nos deu a alegria da aprovação, e graças a Deus por 4 anos de existência de nossa amada Missão Batista Boas Novas. Eu gostaria de convidar a comissão que ficou incumbida de homenagear ao nosso pastor, para que viesse à frente com os seus apetrechos, por favor. Eu vou falar que foi o nosso pastor por tanto tempo. Nunca ouvi falar de um pastor que desse total e absoluta liberdade para que uma congregação pudesse seguir o seu caminho, como o pastor Walter fez. O pastor Walter entregou uma carta branca e disse: vão em frente. Pastor Walter, nós somos muito agradecidos. Quem vai ser a pessoa que vai entregar? A irmã Conceição. Tem a bondade, irmã Conceição, de dizer umas palavras também e depois entregar a lembrança, pastor Walter. Bom dia, irmãos. E olha, muito obrigada, desta tarefa para mim dar essa lembrança ao nosso pastor, pastor Walter Rocha. Que olha, eu quero agradecer muito por ele ter nos recebido durante 4 anos, Então, olha, eu sou muito feliz, muito agradecida ao nosso pastor, que agora, desculpe, mas nós estaremos lá, Que agora é o pastor Wagner, mas nós iremos lá visitá-lo sempre, E aqui está a lembrança para o pastor Walter Rocha. Todos de pé, irmãos, vamos aplaudir. Eu solicito agora. Oi? Mais um. Aqui dá uma singela lembrança, nosso ex-pastor agora, mas
fica sendo como permanente de coração, né? O nosso pastor Walter Rocha, é uma lembrancinha que sempre que ele usar ou olhar para ela para lembrar de nós. Assim se vier. A irmã Cristel, que com sua doçura, seu carinho, sua ternura, encantou os nossos corações ao longo de 4 anos em que pudemos andar juntos. Quem estará incumbido de entregar a lembrança? Nosso irmão José Ferreira, que vai também dizer umas palavras. Em nome da Igreja Batista Boas Novas, eu tenho a felicidade de entregar a nossa irmã Cristel esta pequena lembrança para que, assim, em agradecimento ao tempo que ela dedicou a nós. Muitas vezes nós não vimos ela dedicando o trabalho dela, mas também não vimos o joelho dobrado, intercedendo a Deus em nosso favor. Com tanto amor, com tanto carinho, com tanta presteza, com tanta rapidez, no momento em que tanto precisamos, os braços estiveram abertos. E como agradecer? Eu acredito que palavras ou objetos jamais poderiam expressar a nossa gratidão. Nós quisemos perpetuar esta gratidão numa placa. E eu gostaria de passar as mãos do pastor Walter, e se possível, se o pastor Walter pudesse abrir, para que nós pudéssemos ler a mensagem, para que a Igreja Betel aqui representada e os demais irmãos, membros da Igreja Boas Novas e das demais igrejas e o concílio, pudessem também ouvir a leitura do que está escrito na placa. Palavras não seriam suficientes para expressar o quanto somos gratos por todo o apreço, amor e consideração que recebemos da Igreja Batista Betel de Itapevi durante todo o tempo em que fomos lembrados da mesma. Só Deus, em sua infinita misericórdia, poderá recompensá-los. Certamente, procuraremos honrar o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e alegrar o coração da Igreja Batista Betel, que desde agora será considerada nossa Igreja Mãe pela Igreja Batista Boas Novas. Osasco, 4 de novembro de 2000. Homenagem de todos os membros da Igreja e do pastor Wagner Antônio de Araújo. Isso assumido como Igreja Batista organizada, estamos chegando para somar que Jesus Cristo é a única esperança. Irmãos amados, nós estamos chegando ao final deste evento e coube a mim a oração e a bênção pastoral, a primeira da Missão Batista Boas Novas, ou melhor, da Igreja Batista Boas Novas. Eu estou vendo o nosso irmão João Bezerra aqui presente. Ele saiu do seu leito e veio participar desta organização. Bendito seja Deus pela sua vida, irmão João Bezerra. O João Bezerra tem sido um milagre vivo, tem sido um milagre para ele, e nós cremos que o Senhor ainda estará completando esta obra tão bonita que está fazendo na vida dele. Estou vendo também nossa irmã Idalina e irmã. Nunca esqueceremos vocês. Vamos à oração. Boa a Igreja Batista Boas Novas. Precisamos nesta hora, Senhor, da tua graça, do teu poder. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E para tanto nós clamamos a ti. Enche-nos do Espírito Santo, Senhor. E que todos que partilharam desta festividade possam sair daqui com a expressão dizendo: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Ó Deus, graças te damos por tudo.
em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Não vão embora porque teremos recepção. Podemos nos saudar uns aos outros no amor de Cristo agora. Uma ótima tarde para os irmãos. Saudemos-nos uns aos outros, irmãos. Algumas coisas.